Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão, que empatou com o São Paulo em 1-1, e o Palmeiras, que perdeu para o Atlético Mineiro. E nesse momento, a rodada, podemos dizer assim, favoreceu um pouquinho ao Flamengo, porque o Flamengo conquistou 1 ponto, pelo menos, e diminuiu a distância para o Palmeiras, que era de 7 e agora são 6 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem o confronto direto com o Palmeiras. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Jogo Aberto, link na descrição. Vamos lá, eu quero ver o que os comentaristas falaram aí do empate do Flamengo e da derrota do Palmeiras. Estava sendo derrotado antes do jogo, foi ao Rio de Janeiro, sofre o gol, consegue o empate com o Caleri e o Mengão até teve gols anulados, criou chances, mas não conseguiu ganhar do São Paulo, que ganha um fôlego pequeno com esse empate no Rio de Janeiro. Nem pra lá, nem pra cá. O Flamengo embalado diante de um São Paulo em declínio. Mas quem esperava um jogo de ataque contra a defesa se enganou. O primeiro tempo foi equilibrado. O tricolor chegou até a balançar as redes com Marcos Antônio. Mas o camisa 8 estava em posição de impedimento. O Wendel e Arthur também tiveram chances. Pelo lado rubro-negro, Lohan finalizou fraco após esse contra-ataque e Pulgar carimbou o travessão na melhor oportunidade da etapa inicial. O Flamengo voltou melhor no segundo tempo. Rafael fez essa defesaça no cabeceio de Bruno Henrique, até que aos 11 minutos, Lohan cobrou o escanteio, Jorginho desviou e Léo Pereira completou para o gol. Arrascaeta entrou em campo e poderia ter ampliado depois dessa linda tabela com Pedro. Aos 25 minutos, na primeira subida São Paulina no segundo tempo, Osório cruzou e Caleri testou firme para empatar. Arrascaeta ficou pedindo pênalti nesse lance em que a bola bateu no braço de Wendel. Na reta final, a equipe de Leonardo Jardim foi para cima. Pedro tentou de calcanhar e já aos 46 minutos, Samuel Lino fez o Maracanã, com mais de 70 mil torcedores, explodir. Mas a novidade da rodada, o impedimento semi-automático entrou em ação e o Wallace estava por centímetros em posição irregular. Gol anulado. Lino ainda teve a última chance do jogo, mas concluiu mal. Placar final, 1-1. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E eu acho que nós precisamos disso, de um pouquinho de confiança de cada um dos atletas para que possamos retomar aquele momento que a equipe já teve dentro do próprio campeonato. Um empate que quebra a sequência dos dois times, mas que tem significados completamente diferentes para cada um. O Flamengo deixou de ganhar após 4 vitórias seguidas, enquanto o São Paulo voltou a pontuar depois de 2 derrotas. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Tudo que tem acontecido no entorno e que nós temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento. Mesmo com o tropeço, o rubro-negro conseguiu diminuir a distância para o líder Palmeiras para 6 pontos. Então com certeza fica um gostinho amargo no primeiro jogo do Maracanã na volta, que a gente tentou até o final ganhar e infelizmente não deu. Tá aí, aos 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo pediu um pênalti que não foi marcado por causa de um toque dentro da área e o Daronco acabou não marcando penalidade. Chico Garcia, já começa com você.
sem rodeio. Decisão acertada ou errada? Sim, acertada. Ele no campo mostra mesmo que esse braço está ao lado do corpo. O VAR checou também e não tinha como marcar, porque esse braço tá em posição natural de disputa. Se ele tá com o braço aberto e impede a passagem, é outra coisa. Esse braço está colado no corpo do Wendel, não foi nada. E aí, Ronaldão, quer contestar? Sim, quer questionar? Porque se é no meio de campo, ele dá essa mão. Se é no meio de campo, ele mata, o juiz vai lá e mão na bola, colocou a mão na bola. Agora, como é dentro da área que ele tem que fazer a mesma coisa, eu tô vendo pênalti aí. Assim como aquele lance do Palmeiras, eu tô vendo... de pênalti, né? Pênalti. O Ronaldo quer pênalti toda hora. A regra da pelada, né? Bateu na mão é pênalti. Eu lembrei aí do saque na jornada, sabe? Jornada isso. nas Estrelas do Bernardo. Isso, que ele bate a mão assim na bola. Não tem nem movimento. Aí a bola sobe. Aí, pra mim é pênalti. Mas aí. o que tem a ver o vôlei com o futebol? Só pra eu entender. Só que usaram a mão. Entendeu? Que tem a ver o vôlei. No caso do vôlei, usa a mão. Só que é o seguinte, no vôlei pode usar a mão. Aí não pode usar a mão. Só os goleiros podem usar a mão dentro da Decisão área. acertada do Daronco. Não foi pênalti. Bateu realmente Pênalti na pra mão. mim. Não bateu realmente no braço do Wendel ali, mas realmente não foi pra pênalti. E o Daronco fica esperando, né, a chamada lá pra ver se... Alguém me ajuda. Por favor, dá uma olhadinha aí, revisa. Adora ficar esperando. Bom, esse jogo poderia ter acabado com a vitória do Flamengo caso o gol do Samuel Lino não estivesse em impedimento Wallace, jogador que foi constatado através do impedimento semiautomático, não é? Que ele estava em posição adiantada, então invalidou o gol do Samuel Lino. Edu Dracena. Se ele calçasse 35, o pé do Marcelinho Carioca. Um pouquinho assim, realmente. Claro, e vendo as imagens, estava realmente pedindo. Não tem mais o que a gente reclamar com relação ao impedimento semiautomático. O Wallace tá aí, ó. Eu fico imaginando se fosse com o impedimento antigo. Imagina, Chico, a linha, aí vai, com certeza estaria na mesma linha esse depende da grossura da linha, né? Então, realmente, não tem o que falar, Renato. Mas eu acho engraçado que ninguém questiona mais agora, porque tem uma revisão do VAR no final. Nem eu questiono. Rogério Ceni questionou. Sabe que eu achava isso? Eu pensei, impedimento semiautomático não vai dar mais polêmica, né? Máquina, né? Tá ali, a pontinha da chuteira. Aí, vindo pra cá, né? Peguei o nosso motorista ali, o Lourenço, me trouxe e tal, e falou assim... Mas cadê a saída da bola? Ou seja, a galera agora tá questionando que eles não estão mostrando a saída da bola, porque na operação manual da linha lá, tinha o problema do frame, né? A bola já saiu, a bola não saiu ainda. Aí tem torcedores, né, que estão... acha que cadê a saída da bola pra mostrar se realmente o cara estava impedido naquele momento? Então o torcedor questiona tudo. Semiautomático não é o da Copa, que a gente ficou acompanhando durante um mês inteiro, é o que é implementado no campeonato inglês e tudo. Tem no final... uma revisão do homem. Eu tô achando, a câmera do celular é boa. Eu tô achando que é um monte de celular amarrado num topo. Não é essa gambiarra, não, que você tá achando, pô. Não. Não tem o chip na bola, então, Chico? Não tem o chip. Como estava na Copa do Mundo? Não, exatamente, não tem. Esse semi-unha aí vai dar o que falar. É um campo mapeado. Entendi. E aí você tem a linha, né, da linha de fundo até Mas ele te beneficiou, te ajudou a chegar na decisão de não gol do Bahia 3 vezes. Fez 2 gols. Me beneficiou. Tava impedido? Os outros é dúvida. O que eu posso fazer? Eu tô aqui sendo o mais honesto possível. Vamos ver daqui a pouco. Ontem com o São Paulo e o Pedro traz mais informações também repercutindo. O Palmeiras perdeu, Pedro, o Flamengo ficou só no empate. Tirou um pontinho ali da gordura. Poderia ter sido melhor? Ficou essa sensação? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, beijo Mari, beijo Jailson, abraço e beijos para toda a gente amiga que nos observa aqui neste Sport Center. Ficou aquele gostinho, hein, Jailson? Daquele gostinho de guarda-chuva na boca, porque, enfim, Flamengo acabou empatando apenas com o São Paulo no Maracanã. São Paulo que vem numa fase complicada. O Flamengo até saiu na frente, mas cedeu um empate e, de fato, foi uma partida bem abaixo do esperado do Flamengo. E depois a gente até ontem no Maracanã conversava ali com alguns torcedores, ficou a dúvida: será que a raiva pela atuação do time e o resultado aumentou depois da derrota para o Palmeiras ou deu uma aliviada? Ficou esse sentimento meio dúbio aí, porque no fim das contas o Flamengo ganhou um pontinho em relação ao Palmeiras, diminuiu essa distância, mas o gostinho de guarda-chuva, cabo de guarda-chuva tá ali insistente, porque de fato o Flamengo não teve uma boa apresentação ontem diante de mais de 70 mil pessoas no Maracanã.
é verdade, vários desfalques, não tinha, por exemplo, o Paquetá, o Léo Ortiz e o De La Cruz, um misto de opção técnica e situação física também, ele tendo que recorrer a outros jogadores, principalmente o lado de campo ali, sem Luiz Araújo, sem o Plata, enfim, deu até uma lamentada depois o Leonardo Jardim. Fato é que agora são 6 pontos, o Palmeiras tem um jogo a mais, duas vitórias a mais na tabela também, 6 pontos de diferença, então o Flamengo tem que vencer o Mirassol no jogo atrasado e ainda contar com mais um tropeço do Palmeiras e depois pensar no confronto direto. Então tem muita água para rolar aí, diante de tudo que aconteceu ontem, deu uma certa amenizada na situação. São Paulo comemorou bastante um empate ontem, Dorival vibrou muito, a torcida cantou no fim do jogo, enfim, foi um ponto muito valioso para o São Paulo. E agora vamos ouvir os comandantes da noite de ontem, o Leonardo Jardim, bastante criticado, e, claro, o Dorival Júnior. Foi um jogo de detalhes. Porque eu digo que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti, e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti, e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E o detalhe, para terminar, da situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem 2 erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola, e o segundo, a linha defensiva baixou de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Isto para mim foi a opinião que eu tenho do jogo. Primeiro, é o momento que o clube vem vivendo. E isso nós temos que procurar entender. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Nós estamos provocando uma situação em que os garotos da base possam ocupar um espaço. A equipe vem num processo de evolução, vem melhorando. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Os torcedores podem esperar que nós teremos coisas boas até o final do ano. Tudo é paciência. Continuem apoiando. Obrigado pelo apoio que deram, e podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para podermos retribuir. Não vai demorar, não. Essa equipe vai alcançar uma regularidade, e com essa regularidade resultados vão acontecer. Tá, então, o senhor Dorival Júnior ontem estava um tanto quanto elétrico na área técnica ali, muito participativo, pelo menos nos tempos de Flamengo, então não era tão assim não. O Dorival, o Leonardo Jardim tem aquele jeito mais tranquilo, mas deu aquela pitadinha sobre o semi-automático aí, é o que é. Então, por uma pontinha de chuteira, o gol do Samuel Lino não foi validado, o Flamengo sai com empate, mas é aquilo, o Palmeiras perdeu e tudo mais, então dá para rejuntar um pouco os cacos, dar uma amenizada na situação, e aí na quarta-feira enfrentar um Internacional no Beira-Rio, parada duríssima também que o Flamengo vai ter, talvez aí com o retorno de Lucas Paquetá, que vai ser um bom reforço. A Arrascaeta ontem entrou com mais uma minutagem, enfim, deu uma movimentação para a equipe, e fica aquela expectativa. E o Thiago Almada, o Flamengo está trabalhando para fechar essa contratação aí. Ontem no Maracanã, antes do jogo, houve um pronunciamento misto coletiva do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, falou do busto do Arrascaeta aqui na Gávea no dia 15 de novembro, junto com o do Bruno Henrique, mas aí ele falou de Almada, não vou falar de Almada, contratação acontecendo, aí ele citou algumas vezes o Almada, alguém perguntou, não, e o Almada? Não, o Almada, quando anunciar, quando tiver alguma contratação, quem anunciar vai ser o departamento de futebol. Então aquela expectativa do anúncio da boca do presidente, que muita gente tinha, não eu, mas não aconteceu. Então o Flamengo toca aí para dar mais um reforço, porque o Leonardo Jardim, mesmo com essa fartura, ele joga a rede, pega um monte de peixão grande, tá com dificuldade de fazer uma boa peixada. Valeu, Gláucia? Valeu, Pedro. Gostamos do não eu. Não eu. Não eu. Maravilhoso. Muita deixar gente, bem claro. não eu. Não eu, né? Bom, quando ele traz pro ar o que ele o X. São os pensamentos intrusivos, né? Ele pensou e já lançou também. Beijo, Pedro. Obrigada, amigo. Bom início de semana aí pra você, pra nossa equipe, trazendo as informações desse Flamengo que ficou só no empate ontem contra o São Paulo, jogando no Maracanã. Agora, um São Paulo, né, amigos, que vinha
Não que tenha melhorado grandes coisas da situação, vem ainda numa crise. A gente falou aqui ao longo da semana... Com o Lohan e com o Emerson Royal e o Marcos Antônio funcionando bem por ali, né? E aí o São Paulo também acabava conseguindo sair pelo lado direito com o Arthur e aí com a dupla de ataque. A gente falava antes do jogo, inclusive, para mim, essa ponta esquerda do São Paulo ainda vai dar discussão, porque para mim o time fica muito torto. O Wendel, né? Porque o Wendel não sobe tanto, o Marcos Antônio é um meia, não é um ponta, então talvez o Marcos Antônio brigando numa posição ali mais por dentro e ver quem joga por esse setor esquerdo. Mas ontem, pelo menos na marcação, foi muito bem, flutuando com liberdade, porque é isso também, né? Se tu for colocar o Marcos Antônio... Ele botou o Danielzinho um pouco mais pra lá, né? E também se tu for deslocar o Marcos Antônio pra dentro, ele vai ter responsabilidade defensiva. Exatamente. E não vai conseguir flutuar tanto, então vai matar o jogador. Sobre o Flamengo, pra mim, falta de agressividade no com e sem bola. E no sem bola, no gol sofrido, ficou muito nítido, né? O Osório, ali da entrada da área, teve todo o tempo do mundo pra ajeitar a bola. Teve uma dúvida ali na linha defensiva do Flamengo, o Pulgar ficou naquela de sai ou não sai. Ninguém foi, o Osório teve toda a liberdade, aí sobra pro Vitão também, né? Porque o Caleri entra nas costas do Vitão completamente livre para fazer o gol, mas eu achei que teve uma passividade muito grande do Flamengo com a posse da bola. O Jardim falou sobre isso, sobre a posse de bola em U. Defesaço. Cabeceira do Bruno Henrique. Uma posse de bola em U, né? O Flamengo tocando a bola de um lado pro outro, e não conseguindo entrar na área do São Paulo. Mérito do São Paulo também, mas a falta de agressividade também ali na marcação. E aí, para passar para Mariana, Lohan, para mim novamente, fez um bom jogo. É uma promessa aí do Flamengo, né? Acabou tendo ali algumas questões extracampo, depois foi pro Pisa e não conseguiu jogar, mas sendo bem utilizado. O Leonardo Jardim falou que ia observá-lo, né, depois da intertemporada, e para mim ele tá conseguindo aí agarrar a oportunidade. Ontem o Leonardo Jardim trouxe uma questão lá na coletiva que a gente estava aqui tentando pensar nesse mercado, não mercado, né, mas nessa aposta do Flamengo em cima do Thiago Almada, quem que poderia, né, do grupo sair, porque, né, poderia ser muita gente ali pelo setor. Ontem até o Cebolinha entra no jogo. E o Leonardo Jardim ontem falou sobre a ausência de Plata e Luiz Araújo, né, que na visão dele, assim, o Flamengo não pode ficar sem jogador pelos lados, assim. E o Lohan ontem não faz necessariamente, né, essa função, assim. De fato, o time ficou sem essa opção pelo lado direito, principalmente, tanto que depois o Lino muda, né, ele vai para a direita, depois, enfim, ele volta para a esquerda. Centralizado também, acho que é o destaque, né, talvez dessa fase Flamengo com o Leonardo Jardim. A gente pode destacar o Samuel Lino. E aí eu fiquei pensando, porque ele deixa muito claro, né, que ele sentiu falta desses dois jogadores, Luiz Araújo lesionado, enfim. Agora, pro lado do São Paulo, o Dorival foi muito feliz na coletiva, porque talvez isso explique, né, como que ele consegue machucar o Flamengo, independentemente do time que ele tá comandando, porque ele fala... Ali a nossa ideia era pelo menos igualar a questão da posse de bola. Assim, e de fato iguala, termina muito próximo ali, né? Acho que 51-49. Ele sobe a marcação, ele sai em bloco para marcar, ele tenta tirar, né, um pouco de campo, inclusive, do Flamengo, e não é só essa questão, né? Porque o treinador pode pensar isso e o jogador não executar. Então, taticamente, os jogadores do São Paulo ontem, eles foram bem disciplinados, assim. Não desesperou quando sofre o gol, enfim, foi buscar, né? Teve empate, tentou mais algumas oportunidades, depois o Dorival mexe na equipe também. Eu acho que muito bem estabelecido, né? Esse trio de Danielzinho, o Pablo Maia e o Marcos Antônio. E ele tentando alternativas, mas eu tô com o Jailson. Se você não tem mais o Enzo na esquerda, a gente não sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar, né? Eles não estão num acordo ali, porque ele questionou, os empresários questionaram, né, sobre os direitos de imagem atrasados. O Wendel sempre segura mais, assim, então talvez o Dorival tente alguma alternativa, ou de fato ele vai aceitar que o jogo do São Paulo ofensivo não vai passar para aquele lado esquerdo. A gente tem números, inclusive, desses encontros entre Flamengo e São Paulo, um recorte recente, e mostra o que a gente dizia no início do nosso papo, né? Como o São Paulo tem sido esse adversário complicado. Desde 2023, são 2 vitórias do Flamengo, 4 empates e 4 vitórias do São Paulo. Coisa, hein? Né? Bastante coisa, chama muita atenção, mesmo porque esse recorte recente do Flamengo, de um Flamengo brigando por títulos e campeão temporada atrás de temporada, né? E de um São Paulo também girando muito em crise a cada ano, né? E eu acho que o resultado de ontem traz um pouquinho mais de
de alívio até para esse trabalho do Dorival, né? Um empate contra o Flamengo, da forma como jogou, né? Do que tinha vindo do meio de semana, né? De protestos de torcida e tudo mais. Acho que dá uma calma, né? Ele tem se especializado, né, em lidar com esse tipo de ambiente. Exato. Infelizmente, né? Mas é curioso, porque se você dá o play na coletiva dele de ontem e fecha os olhos, parece que ele ainda tá no Corinthians. Falando que pede a confiança, pede, né? A confiança do torcedor, parabeniza o grupo, enfim. Vende evolução. Exatamente. Tal. Confia em mim, esse time vai dar resposta, confio muito nesses jogadores. Eu tive a mesma impressão que né? você. É igualzinho. Eu falei, cara, ele tá a mesma coletiva da época do Corinthians, mas ainda mais, acho que fica mais evidente a importância desse resultado contra o Flamengo por conta da virada, né? A virada sofrida contra o Atlético Paranaense, da forma que foi, em 2 minutos ali você acaba tomando 2 gols, então você sai para jogar contra uma equipe que era muito favorita. Então, a gente, né, falava que, nossa, o São Paulo vai enfrentar o Maracanã lotado, primeiro jogo, depois da Copa e tal. Então é um resultado muito bom pro São Paulo, mesmo que seja só um empate fora de casa, mas é um resultado muito bom, ainda mais sendo... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. E olha só, o Flamengo, na manhã desta segunda-feira, recebeu uma proposta do Besiktas, pelo jogador Léo Pereira. Essa proposta aconteceu agora na manhã desta segunda-feira. E só para você ter uma ideia, o Besiktas ofereceu 10 milhões de euros para o Flamengo, fixos por 100% dos direitos econômicos, e está agora nas mãos da diretoria do Flamengo. Olha só a notícia, ó. O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Besiktas da Turquia pelo zagueiro Léo Pereira. A oferta é de 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais na cotação atual, fixo por 100% dos direitos econômicos, e agora essa oferta está nas mãos da diretoria do Flamengo e cabe o Flamengo agora decidir com o jogador e decidir também aí com internamente se vai vender ou não o jogador. Olha só, assim como aconteceu com Emerson Royal, que recebeu uma proposta do Aston Villa. A ideia do zagueiro é de deixar a decisão nas mãos do clube. Léo Pereira é absoluto na defesa e integrou o grupo da seleção na última Copa do Mundo, apesar de não ter sido utilizado nos jogos pelo técnico Carlos Ancelotti. Só uma notícia para vocês é o seguinte: na semana passada saiu uma informação de que o Léo Pereira e a sua noiva, né, queriam morar na Europa. Inclusive, saiu até uma repercussão dizendo que ele poderia jogar no Mônaco, do Felipe Luiz. E aí, depois, mudaram, né, as conversas, eles conversaram, e agora chegou, no site do Globo Esporte está de forma oficial essa proposta, que o Flamengo recebeu a proposta do Besiktas por 10 milhões de euros pelo jogador. Cabe agora ele decidir, será que é o momento da saída do Léo Pereira? O Léo Pereira deve sair do Flamengo? Escreve aí nos comentários, coloque a sua opinião. Eu acho que o Léo Pereira ainda é fundamental no Flamengo. Eu acho que não é o momento do Flamengo se desfazer do jogador ou vender o jogador, ainda mais que o Flamengo precisa, na verdade, de dinheiro, encher novamente os caixas, porque está soltando uma bala para poder contratar o Thiago Almada, que está muito próximo do Flamengo. Pelas informações que nós recebemos, ele está por detalhes, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a bater os 400 mil inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E também aperte o botão aqui de hypar o vídeo. Você, apertando o botão, você já vai estar dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.